Que o Senhor nosso Deus nos conceda a graça de conhecermos bem a sua palavra, não só para nós vivermos de maneira correta, mas também para que nós possamos ser capazes de testemunhar da verdade a quem nos perguntar. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, onde hoje nós veremos isso que nós acabamos de orar juntos, se cumprindo na vida de um homem muito importante para a nossa história, Estevão. Se você vem nos acompanhando, você viu o vídeo anterior, onde eu tratei do capítulo 6, e lá nós vimos então a escolha dos diáconos e, em especial, a situação de Estevão, que foi injustamente acusado, falsamente acusado, de coisas que ele não fez. Se você perdeu, volte lá, revise na sua Bíblia, e agora nós vamos seguir então a partir do verso 7, capítulo 1. Estevão está, nesse momento, preso e está depondo diante do Sinédrio, que é aquele conselho de líderes, anciãos, enfim, gente poderosa da religião em Israel. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão. Sumo sacerdote é aquele sacerdote que é o principal, é a máxima autoridade religiosa. Sempre eram descendentes de Arão, sim. São verdadeiras essas acusações? Então vem as acusações primeiro, e aí o encarregado daquele inquérito, a máxima autoridade, pergunta ao réu: é verdade isso que te acusam? E agora começa um discurso que ele é um marco na história da igreja. Porque Estevão, ele tem uma capacidade de chamar conteúdos do Antigo Testamento e vir fazendo uma exposição, ainda que curta, progressiva, que abrange os principais pontos da história de Israel, porém apontando na direção correta: Jesus Cristo. Esse conteúdo ele é importantíssimo para a sua vida. Se você não conhece esse conteúdo, eu sugiro até que você dê uma pausa nesse vídeo. Primeiro leia o capítulo 7. Leia, inclusive, se você tiver uma Bíblia comentada, um comentário bíblico, e aí volte aqui para a gente poder juntos aproveitar melhor. Mas se você não quiser fazer nada disso, eu fiz isso por você e vou lhe ajudar a entender do mesmo jeito. Mas nunca deixe de ler sua Bíblia, ok? Nunca vá atrás da leitura de outras pessoas, a não ser que, é claro, que você não tenha condições de ler por uma dificuldade de visão ou porque você não sabe ler, mas tente sempre você mesmo obter o conteúdo. Tem Bíblia em áudio, inclusive. Aqui na plataforma mesmo, tenho certeza que você encontra pessoas que leram a Bíblia para que você possa escutar. Então, respondeu Estevão, né? Irmãos e pais, ouçam-me. Estão vendo a maneira respeitosa como esse homem está lidando com o assunto? Estevão foi preso injustamente, foi acusado injustamente, e ele está depondo diante das mesmas autoridades que basicamente assassinaram Jesus e torturaram os apóstolos. E como é que ele se refere a essas pessoas? Irmãos e pais. Ele se refere a eles como irmãos porque são todos da nação de Israel, todos descendem do mesmo homem, Jacó, ainda que alguns vieram por adoção, mas todos são povo de Israel. E pais, porque ali ele está diante de autoridades religiosas, sacerdotes, o sumo sacerdote. E ele pede atenção: ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. Sim, esse é o Abraão lá do Antigo Testamento, né? O patriarca Abraão. Ele vai agora nos explicar essa história. Abraão existia e o Deus glorioso apareceu a ele. Abraão, nosso pai, nosso antepassado. Estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Mesopotâmia significa literalmente entre rios, é uma região do mundo. Você pode pesquisar em mapas, é considerada a Mesopotâmia como o berço da humanidade, o berço da civilização, na verdade, né? Onde o ser humano se organizou em cidades, em nações, em estados. Isso foi antes de Abraão ir morar em Harã, que era uma outra terra para a qual ele migrou. E nessa época que ele morava lá, Deus disse a ele: saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui é fantástico, a gente vai estudar em detalhes no Gênesis, vai demorar a chegar lá, mas um detalhe importante aqui. Eu vou pegar só alguns detalhezinhos mais assim que me chamam a atenção para lhe ajudar também. Deus não mostrou para Abraão o lugar que ele ia. Ele fala assim: sai da tua terra e vai. A terra que tu vais, eu te mostrarei. Primeiro se mexe.
Primeiro se movimenta. No caminho eu te explico melhor. E Abraão creu, né? Então ele saiu da terra dos caldeus, estabeleceu em Harã. A terra dos caldeus, né? Os caldeus são um povo que mais tarde formou aquilo que nós conhecemos na história como Babilônia. Então você vê muitas vezes o termo caldeu ou babilônio sendo usado os dois termos como forma semelhante. Na verdade, caldeu era a etnia, né, do povo, e babilônio significava mais propriamente quem morava em Babilônia, que era a cidade capital. Depois da morte do seu pai, o pai de Abraão, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Então Abraão ele migrou lá da Mesopotâmia para Israel. Sim, é o Israel que você conhece hoje, que você acha no mapa, que existe lá no Oriente Médio, aquele lugar mesmo. Abraão foi para lá. Só que Deus não lhe deu nenhuma herança aqui. Esse aqui de Estevão é lá em Israel, né? Nem mesmo o espaço de um pé. Deus prometeu a ele, mas não entregou para ele nenhuma herança. Mas prometeu a ele que depois dele os seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele momento Abraão nem tivesse filhos. Você conhece a história talvez? Abraão naquele momento era um homem velho que era casado com uma mulher velha e os dois, desde a sua juventude, nunca tiveram filhos. E aí vem uma promessa, olha, os teus descendentes vão possuir essa terra. E ele não tinha nenhum filho. Deus lhe falou dessa forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, escravizados e maltratados por 400 anos. Imagina um homem velho, que ele e sua esposa nunca tiveram filhos e quiseram ter filhos a vida inteira. Houve uma promessa. Tá vendo essa vastidão de terra? Os teus descendentes vão morar aqui, mas antes eles vão ser peregrinos numa outra terra ainda. E o homem não tinha nem filho. E vão ser escravizados e maltratados por 400 anos. O homem não tinha nem filho e já estava sofrendo um aperto no coração sabendo que os seus netos, bisnetos ou gerações adiante iam virar escravos. E 400 anos é muito tempo. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Deus está falando do Egito, nós já sabemos a história, né? Depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Então Deus promete a Abraão, você vai ter filhos, vai ser uma grande nação, eles não vão vir para cá direto, vão ser peregrinos, escravos. Eu vou castigar quem maltratar eles e eles virão para cá, para este lugar, me adorar. E o lugar é onde Estevão está. Então veja que acusaram Estevão de blasfemar contra o templo e contra a lei de Moisés. E Estevão vai resgatar a história. Os judeus naquele momento eram extremamente apegados àquela terra, apegados ao templo. E Estevão está mostrando que Abraão teve um contato com Deus, um contato poderosíssimo, aliás, um grau de proximidade com Deus que aquele povo ali não experimentava. Só que não tinha templo. E não foi em templo nenhum. E não foi nem mesmo naquele lugar que Abraão foi chamado. A vocação de Abraão foi lá na Mesopotâmia, lá em outro lugar. Aí Estevão vai conversando e vai meio que quebrando aquela lógica do apego àquele lugar, ainda que ele nunca blasfemou contra a lei de Moisés e nem contra o templo. Mas ele vai mostrando que o foco dele está errado. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. A circuncisão é um rito e uma marca no corpo do homem que marca a aliança de Abraão. O que acontece na comunidade judaica é que quando uma criança do sexo masculino nasce, ao completarem-se 8 dias, é feita uma cerimônia, isso é uma questão ritual, religiosa, onde então é cortado o prepúcio, que é aquela pelezinha que o menino tem que recobre o pênis, a glande, né? E aquele ali então cicatriza, e aí é uma marca no corpo que a pessoa tem durante toda a vida ela vai se lembrar daquela aliança que foi feita com Abraão. E isso aqui é muito importante a gente ter esse conhecimento e guardar esse conteúdo, porque a circuncisão vai ser o tema de calorosas discussões ao longo do livro de Atos. Isso vai ser um tema que quase causa uma divisão na igreja sobre circuncisão ou não, né? Então isso aqui é um tema muito importante que Estevão está tocando. E por isso, Abraão gerou a Isaac e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Ou seja, Abraão recebeu a promessa e também recebeu a aliança da circuncisão. E por causa da promessa que se cumpriu, porque nasceu o seu filho Isaac, e por causa da aliança da circuncisão, o que ele fez? Quando Isaac tinha 8 dias, circuncidou o menino. Mais tarde, Isaac gerou Jacó, e Jacó é o mesmo Israel, tá? Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas são aqueles homens que os nomes deles deram origem aos nomes das tribos de Israel. Você já ouviu, por exemplo, a tribo de Judá. Judá era um homem,
filho de Jacó, filho de Israel. E aí tinha lá José do Egito, por exemplo, né? Benjamim e todos esses 12 nomes que eram filhos de Israel. Eram os patriarcas. Só que os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. É uma história longa no Gênesis isso aqui, e é uma história trágica e uma história de redenção, mas é uma história maravilhosa, né? José, ele é invejado pelos irmãos e os irmãos vendem ele como escravo. É uma tragédia familiar, né? E ele vai parar no Egito, ele sai da sua terra, onde ele está ali com a sua família e é lançado num país estrangeiro, de costumes estrangeiros, e que ele não conhece, e vira escravo, sem ter feito nada para isso. Mas Deus estava com ele, Deus estava com José. E o libertou de todas as suas tribulações. Se você conhece a história, não é assim rapidinho, né? Deus libertou sim, mas não foi assim, ele chegou lá e foi liberto. Não, ele chegou lá e ele passou praticamente uma vida na cadeia, como escravo, né? Primeiro como escravo, depois como acusado por um crime que ele não cometeu. Mas Deus sempre deu o livramento para ele. Ele se manteve íntegro e esperava o tempo certo de Deus. E no tempo certo Deus agia. E foi maravilhoso que José soube esperar pelo tempo certo. Porque a espera de José, a firmeza de caráter dele, foi tão importante que tem reflexos na minha vida e na sua vida hoje. Quando a gente for estudar o Gênesis, você vai entender. E se você quiser entender logo, já vá lá e estude o Gênesis e aproveite esse conteúdo. Então, Deus estava com ele e libertou de todas as suas tribulações. Tribulações é uma palavra pouco usada no meio fora da religião cristã, mas significa dificuldades, né, turbulências da vida, coisas ruins ou coisas desagradáveis que nos fazem sofrer. E Deus deu a José favor. Deus concedeu o seu favor a José e deu sabedoria diante do faraó, o rei do Egito. Veja que José chegou lá como escravo, e de escravo ele passou a prisioneiro por um crime que ele não cometeu, mas que ele foi acusado, e Deus dá a ele favor e torna ele um sábio diante do rei do Egito. Olha a virada que acontece, mas não é rápido não, tá? Isso leva uma vida. E o rei do Egito tornou José governador do Egito e de todo o seu palácio. Ele chegou a dizer literalmente, olha, acima de ti só eu. Você manda em tudo aqui. E José se tornou então o que a gente chamaria hoje de primeiro-ministro. Aquele homem forte que governou tudo. Ele governou o país, governou o palácio. E aí depois disso, veja que isso aqui é Estevão, tá? Estevão tá respondendo à acusação. Estevão, é verdade que isso que estão dizendo, que você blasfemou contra a lei de Moisés e falou que esse teu mestre Jesus aí vai derrubar esse templo? E aí Estevão está trazendo a história do povo de Israel. E ele está mostrando a mão de Deus com pessoas lá do passado, importantíssimas para a história do mundo, e com grandes episódios acontecendo fora de Israel. Esses episódios aqui, por exemplo, são antes da lei de Moisés, ou seja, uma comunhão do homem com Deus sem a lei de Moisés, ela não tinha vindo ainda, e fora da terra de Israel, fora daquele templo. Mais uma vez, Estevão não blasfemou nem contra a lei, nem contra o templo, mas ele está mostrando, o foco está errado. Vocês estão focados na lei e no templo. Tem que focar em Deus. Em Deus. É mais ou menos como hoje um cristão que ele não entende a ordem das coisas e ele coloca as coisas fora de ordem, tá? Só para dar uma recapitulada aqui rapidinho, se você não entendeu isso ainda, mas é Deus em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar é Deus, depois é a sua família, depois é a igreja e depois é o seu serviço à igreja e a Deus. E muita gente confunde o serviço à igreja e a Deus com Deus. E aí coloca o serviço na frente da família, na frente da igreja. Erra as prioridades. Isso dá ruim. E aqui Estevão estava mostrando que o pessoal estava errando as prioridades, estavam colocando o templo e a lei acima de Deus. Mas vamos lá. Depois houve fome. Houve uma fome no Egito, sim, houve uma seca. A história é linda, maravilhosa, longa, mas Estevão está resumindo e eu não vou esticar muito aqui. Houve uma fome no Egito e em Canaã. Canaã era um homem da antiguidade. Ele era um dos descendentes lá de Noé. Lembra da história da Arca de Noé? Então, ele era um dos descendentes de Noé, e ele era o neto de Noé, e foi ele que deu nome àquela região de Israel antes de Israel chegar lá. Então, a terra de Canaã é a terra de Israel. Canaã era esse homem da antiguidade, e depois um outro homem da antiguidade deu o nome àquela região lá, Israel.
E houve grande sofrimento. Claro, fome, né? Imagina. E os antepassados nossos não encontravam alimento. Eles tentaram comprar em diversos lugares e não tinha, porque era uma seca que atingiu toda aquela região do mundo antigo. Então eles não conseguiam ninguém que tivesse condições de fornecer alimento, porque ninguém tinha. E eles ouviram que havia trigo no Egito. Toda aquela região do mundo antigo estava assolada pela fome e pela seca. Mas os rumores começaram a se espalhar pelo Oriente Médio. No Egito há comida, no Egito tem abundância de trigo. E isso, é claro, foi um mistério, né? E uma luz, uma esperança. Então Jacó enviou os nossos antepassados, em sua primeira viagem. Ele mandou seus filhos, né? José, ele tinha perdido, ele achava que estava morto, e mandou os outros lá para o Egito. Dos 12, ele mandou 10. Ele ficou com o mais novo para ele. José, ele achava que estava morto, e foram 10 lá para o Egito, na sua primeira viagem, porque foram 2. Tá? E na segunda viagem, José então se deu a conhecer a seus irmãos. Na primeira, não. História fantástica. Leia Gênesis, leia essa história de José e seus irmãos. É uma história, olha... Não tem livro dramático, moderno, que chegue perto. É fantástica essa história. Então, Faraó pôde conhecer a família de José. Faraó conhecia aquele homem importantíssimo para ele, seu primeiro-ministro, né? Então teve contato com seus parentes. E depois disso, José mandou buscar o seu pai, o Jacó, né? O Jacó, Israel, e toda a família, que eram, naquela época, 75 pessoas. Veja que começou com Abraão, né? Um homem. Aí Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó tem os seus 12 filhos e sua filha Diná. E aí, quando chega já nesse momento, já é um clã, né? Já é uma pequena tribo, 75 pessoas. E... Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Isso é Estevão falando. Jacó foi para lá, Israel foi toda a família para lá, eles moraram lá. E aí chegou, o tempo vai passando e as pessoas foram morrendo. E os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado lá dos filhos de Amor por certa quantia. Histórias antigas lá do Gênesis, a gente não vai agora pegar em detalhes, né? Quando eu tratar do Gênesis com você, aí a gente sim vai ver os detalhes. E aí Estevão vai continuar essa história, ele vai continuar recapitulando isso aqui, e aí nós vamos voltar eu e você no próximo vídeo, porque continua ainda, né? E é muita coisa para um vídeo só. Lhe convido, leia o restante desse capítulo, mas leia também o Gênesis. Aí você pega a história em detalhes e Estevão, ele dá uma visão correta sobre o Gênesis aqui no seu discurso. Então aqui a gente dá uma pausa no verso 16, voltamos na próxima, no verso 17, para continuar acompanhando esse maravilhoso discurso de Estevão que mudou a história da humanidade. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima. Daqui a pouco estamos de volta para estudar a Bíblia. Até lá!